somente uma coisa: não esqueça de dar glória, porque cada glória que você dá é bênção que Deus pode derramar sobre a sua vida. Amém? E a Bíblia, meus irmãos, já está nos dizendo no livro, capítulo de Daniel, aonde está escrito no tema que foi ministrado nesta quinta-feira: e eis que uma mão me tocou. Observa a externura do texto e a externura do paladar do escritor quando descreve ao capítulo e o versículo 10, contando a história de Daniel. Observamos algo interessante, que essas escrituras ou esse texto é muito forte quando podemos observar algo interessante, que a frase já está descrevendo, dizendo: eis que uma mão me tocou. Muitas das vezes você está nesta quinta-feira, hoje sendo o último dia. Será se você já sabe de quem é esta mão que está te tocando, ou te tocou, ou vai te tocar? Será se você já conhece a mão de quem pode te tocar espiritualmente? Porque na verdade a mão vai te tocar espiritualmente, porque você serve a um Deus que você nunca viu, você serve a um Deus que nunca tocou, você serve a um Deus que muitas das vezes, aparentemente aos olhos humanos, nunca conversou com ele, mas isso é aparentemente aos olhos de quem vê, porque aos olhos de você mesmo espiritualmente, você já conversou com Cristo, você anda com Cristo, você toca com Cristo, você fala com Cristo, porque muitas das vezes as pessoas não entendem o que Deus tem na tua vida, o que Deus ainda vai fazer na tua vida, na tua casa e no teu lar. Observamos que o texto conta a história do moço chamado Daniel. Conta-se que Daniel foi levado para a Babilônia, já não somente ele, mas com vários jovens também com ele. E então Daniel com os outros jovens foram levados perante ao rei Nabucodonosor. Quando chegou perante ao rei Nabucodonosor, o rei fez que eles comessem comida da boa, para que ele ficasse formoso. Mas Daniel, como ele era crente ao Deus do seu povo, ele não queria se aproximar à cultura do povo da Babilônia. E observamos algo interessante, que quando Daniel ouviu que eles queriam dar de comer vinho para eles, Daniel vai dizer para aquele moço: não, nós não queremos isso, somente traz água para nós, somente traz legume para nós. Mas o moço vai ficar com medo e vai dizer assim: mas Daniel, o rei ele vai observar que vocês estão fracos, o rei vai observar que vocês não estão com a mesma aparência dos outros jovens da Babilônia. Mas Daniel vai fazer um trato com aquele moço: olha, se vocês trazerem legumes para nós, somente água, você vai ver que daqui 10 dias eu e esses jovens não seremos fracos, não estaremos fracos em aparência, vocês vão ver que nós estaremos formosos. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu, e quando isso aconteceu, a história nos conta que então Nabucodonosor começou a observar Daniel. Nabucodonosor começou a observar a trajetória de Daniel. Deus começou a dar dom para Daniel. Deus começou a dar um dom de interpretação de sonho para Daniel. Nabucodonosor começou a ter sonhos, e os sonhos que Nabucodonosor tinha, ele não chamava mais, ninguém menos a não ser Daniel, para que Daniel falasse o seguinte:
resultado dos sonhos que ele tive ou tivesse. A Bíblia vai nos contar assim, que então Daniel começou a crescer. Daniel começou a crescer naquela cidade onde ele estava. Observamos algo interessante, que quando Daniel começou a crescer, veio pessoas com inveja, pessoa para acabar com a tua história, pessoa para acabar com o teu trajeto. Quando a Bíblia nos conta que então Daniel começou a crescer, Daniel começou a ser algo importante na vida de Nabucodonosor. A Bíblia nos conta que então Daniel vai ser entregue algo do anjo para Daniel, e o Daniel não deu conta de interpretar aquilo que o anjo entregou para ele, aquilo que o Senhor entregou para ele. E a Bíblia diz que ele vai se prostrar durante 3 semanas. Quando ele se prostrou durante 3 semanas, a Bíblia diz que então ele começou a orar o primeiro dia, ele começou a orar o segundo dia, ele começou a orar o terceiro dia, e assim começou a orar todos os dias durante 3 semanas. E quando a Bíblia nos conta que chegou no último dia do seu propósito, a Bíblia vai nos contar que então o anjo apareceu a Daniel e vai dizer assim: ô homem muito desejado, ô homem muito valoroso, desde o primeiro dia que tu se prostrasse para adorar o teu Deus, Deus já tinha me enviado pela tua mensagem, Deus já tinha enviado mim para que você viesse. Mas o rei da Pérsia, Satanás, não estava gostando do teu jeito, Satanás não estava gostando daquilo que você estava fazendo, e ele tentou me parar, ele tentou acabar comigo. Mas Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar, para me passar, e eu passei, e estou aqui com a sua mensagem, com a sua vitória, aquilo que você pediu ao Senhor. Observa que enquanto isso, o anjo fala com Daniel, Daniel está prostrado, Daniel está ajoelhado com a cabeça ao pó, porque ele já não estava dando conta mais de orar ajoelhado, ele já estava orando já com a cabeça ao pó, porque o seu corpo, a sua matéria não estava mais suportando o tamanho dor que já estava por ele estar 3 semanas consecutivas prostrado orando ao Senhor. Mas quando a Bíblia nos conta que o anjo apareceu para Daniel, a Bíblia diz assim que ele vai sentir uma mão que vai tocar sobre ele e vai dizer assim: e me pôs em pé. Observa algo interessante do texto, que a Bíblia diz que a mão que tocou em Daniel vai levantar Daniel, vai levantar Daniel e vai dizer assim: Daniel, não te preocupas, porque Deus me enviou. Observa, e um parênteses para você entender algo interessante. Muitas das vezes você prostra, muitas das vezes você clama, muitas das vezes você ajoelha, você vai em oração, você começa a jejuar, você começa a orar campanha em cima de campanha, por uma situação que aos teus olhos é impossível ao homem, aos teus olhos é impossível ao médico. Aí você começa a observar: Senhor, já passou um ano e nada disso aconteceu. Senhor, já passou 2 anos e nada disso aconteceu. Observa algo interessante: o que Deus tem na tua vida pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra que Deus prometeu na tua vida jamais passará. Observa, para você entender algo interessante do que Deus tem na tua vida.
para você: aprenda a saber quem é a mão que está te tocando. Aprenda a saber quem é a mão que vai te tocar, porque Deus ainda está contigo. Observa que o texto vai dizer assim: e eis que uma mão me tocou. Daniel já sabia de quem era aquela mão. Daniel sabia o jeito de como Deus tocava, do jeito de quando Deus mandava alguém tocar nele. Observa que Daniel já tinha costume de estar prostrado orando ao Senhor. Ele já tinha intimidade com Cristo. Ele já tinha intimidade com Cristo, porque ele orava não era uma vez por dia, ele não orava não era 2 vezes por dia, ele orava 3 vezes ao dia. E isso não era somente o costume dele, isso era costume do seu povo naquela época. Observamos algo interessante, que Daniel vai estar prostrado, mas quando ele está prostrado, a mão vai tocar nele, mas a mesma mão que tocou nele também vai levantar. E aí eu começo a lembrar de várias histórias na Bíblia, lá em Marcos capítulo 5, quando a Bíblia me diz assim, que havia um paralítico esse, que havia 38 anos, que compadecia de uma mesma enfermidade. E esse paralítico, esse coxo, ele estava numa visão de um tanque, aonde ele precisava de ajuda para que alguém levasse até lá. Quando o anjo movimentasse a água, ele seria curado quando ele saísse de lá. Mas a Bíblia diz assim, que ninguém tinha temor para levar ele até o tanque. Ele não tinha ninguém para levar ele até o tanque. Quando a Bíblia nos conta que o Senhor apareceu para ele, e o Senhor vai fazer uma mera pergunta dizendo: ei moço, tu quer ser curado? Observa o texto, o Senhor vai fazer uma pergunta para ele dizendo: tu quer ser curado? Há uma pergunta fácil, como uma resposta fácil. Somente ele diz assim: Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu quero a minha bênção. Mas ele vai dizer assim: Senhor, como pode eu ser curado? Como pode eu ser curado se não tem ninguém que me ajuda? Ele começou a contar a história, ele começou a falar da sua vida, ele começou a falar algo que não é aquilo que Deus estava esperando, Jesus Cristo estava esperando. Mas quando a Bíblia diz assim, que então o Senhor vai fazer a segunda pergunta novamente, dizendo: ei, eu não vou fazer mais a pergunta afirmativa. Agora a pergunta é para dizer assim: pega o teu leito e anda. Observa o texto, que pela segunda pergunta que o Senhor vai fazer para ele, não é a pergunta somente de boca a boca, é a mão levantando a ele dizendo: ei,
no local determinado. Não estavam mais os seus discípulos ali. E a Bíblia diz que o Senhor vai começar a andar por cima das águas. E nesse momento, nessa hora, nesse minuto, vai haver uma tempestade que os discípulos vão ficar com medo, porque eles estavam quase afundando. E eu começo a observar, dentro do barco, não tem somente pessoas estudadas. Dentro do barco, tem pessoas que saíram da pescaria. Observa, dentro do barco, tem um ou somente dois, pessoa que é estudada. Dentro do barco tem pessoas que saíram da pescaria, que sabem nadar, mas eles estavam com medo, porque o mar estava horroroso, a tempestade estava forte. E observa que então eles estavam amedrontados, e então eles ficaram mais com medo quando um ser começou a vir diante deles, caminhando por cima das águas, e observando que uns vão dizer assim: ei, será se é um fantasma? Será se é um fantasma que está vindo ao nosso encontro? Vai pegar para alguém aqui, alguém vai ficar com raiva. Jesus Cristo vem ao teu encontro e você nem conhece quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem ao teu encontro, toca em você e você não sabe quem é mais Jesus Cristo. Pega essa. Jesus Cristo vem tocando em você. Jesus Cristo vem de encontro com você, mas você não está sabendo mais quem é Jesus Cristo. E lá estão os discípulos. O Senhor começou a andar e vai dizer assim: não tema, meus filhos, sou eu. Pedro vai olhar para um para os outros e vai dizer assim: se for tu, Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. Se for o Senhor, deixa eu ir ao encontro de ti. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai olhar para ele e vai dizer: assim seja. E então Pedro saiu do barco e foi de encontro de Jesus Cristo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus Cristo, ele não afundava. Enquanto Pedro tinha um foco, ele não caía. Enquanto Pedro tinha um foco na frente, ele não caía por menos. Mas quando ele começou a olhar para um lado e para o outro, ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, Jesus viu que ele estava morrendo. Jesus Cristo vai estender as mãos e vai dizer: o homem de pouca fé. A mão do Senhor vai estender a Pedro e vai dizer: o homem de pouca fé. Nesta noite, eu não quero estar pregando para você que tem pouca fé, mas eu quero estar pregando para você que tem fé, do tamanho de um grão de mostarda, que pode dizer para o monte: sai daí, precipite no mar, porque assim será feito. Solidão, porque no tamanho de um grão de mostarda, planta um grão de mostarda para você ver o tamanho de uma árvore que vai crescer, o tamanho de uma árvore cheia de fruto. Não é por causa da semelhança, é por causa do que você vai sair, é por causa do que você vai ter. Você pode ser pequeno, mas através do que você é pequeno,
Lá está Jó. O diabo tirou tudo de Jó. O diabo tirou até os seus filhos. E quando no capítulo 10 de Jó, você começa a observar Jó dizendo: Senhor, o Senhor passa por mim, eu não estou sentindo. O Senhor toca em mim e eu não sinto mais o teu toque. E isso é Jó descrevendo ao seu texto. Jó está dizendo que ele não estava mais sentindo o toque de Jesus Cristo ou de Deus. Mas no capítulo 42, quando já tinha restituído tudo, Jó vai dizer assim: bem sei eu, Senhor, que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, agora eu aprendi que o toque do Senhor é diferenciado. Eu não estava sentindo, eu não estava percebendo, mas agora bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pega essa para você entender. O diabo tentou frustrar os teus sonhos, o diabo tentou frustrar a tua família, o diabo tentou acabar com o teu sonho, mas Deus está dizendo para mim e para você: perdeu a guerra, saiu daí, porque ele encontrou que sente o toque de Deus. E eis que uma mão me tocou, e eis que uma mão me tocou. Observa a externura da frase: e eis que uma mão me tocou. Será se você já sabe decidir a mão do Senhor quando te toca? Será se você já sabe decidir a mão do Senhor quando está tocando na tua família, quando está tocando na tua casa, quando está tocando no teu trabalho? Será se você já sabe decidir quando Deus está tocando para operar na tua vida? Muitas das vezes vem doença na tua casa, muitas das vezes vem calúnia na tua casa. Aí você começa a observar: Senhor, por que isso vem acontecendo comigo? Por que isso vem acontecendo? É anos se passando, é meses se passando, é dias se passando, e você não começa a entender por que isso vem acontecendo. Muitas das vezes Deus está requerendo mais de ti. Muitas das vezes Deus está querendo mais de ti ao Senhor. Observamos que Deus está dizendo para mim e para você: quando eu toco, ninguém pode interferir no agir de Deus na tua vida. Não entendi isso, errando? Pois levante a mão que eu vou falar bem baixinho para você entender. O diabo tentou tocar na tua história, o diabo tentou tocar na tua família, mas Satanás perdeu, porque a tua família é do Senhor. O diabo tentou tocar no teu trabalho, mas Satanás perdeu, porque quem abre a porta foi Deus. Satanás tentou tocar no teu osso, mas Satanás perdeu, porque quem te deu saúde foi Deus. Satanás
Você já parou para pensar quem você era quando você veio pela primeira vez adorar? Você já parou para pensar o tamanho de bênção que Deus já fez na tua vida? Você já parou para pensar o que Ele já fez na tua casa? Então não coloque Deus na parede, porque Ele já fez. E se Ele fazer, é porque você ainda tem requerimento de Deus na tua vida. E para encerrar, lá está Ezequiel. Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão esses ossos reviver? Ezequiel vai dizer assim: Senhor, tu sabes. Vem comigo, tu vem comigo, tu sabes. E então Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, filho do homem. E ele vai dizer assim: então eu profetizei, como ele me deu ordem. E quando a Bíblia diz, começou a construir uma matéria de corpos que estavam mortos, aparentemente aos olhos de Ezequiel. Lá está Ezequiel, começando a observar, e ele começou a ver. E quando acabou, já tinha nervo, já tinha carne, já tinha matéria. Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, profetiza o Espírito de Ezequiel. E lá vai Ezequiel profetizar o Espírito. Quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que o Espírito pairava no meio de todo aquele corpo, e entrou, e o corpo começou a levantar. Se levantou uma multidão de guerreiros. Aleluia. Quando se levantaram, observa que para alguém se levantar, alguém tem que dar. Vem comigo. Para alguém se levantar, alguém tem que dar. Porque como é que pode uma matéria, estando deitado, para ele se levantar, alguém tem que estender as mãos para levantar. Observa, isso não tem dentro da Bíblia, mas eu imagino Ezequiel observando o corpo se mexer. Mas quando o corpo começou a se mexer, Ezequiel estende as mãos e levanta o primeiro. E quando Ezequiel levanta o primeiro, aquele que estava caído, que Ezequiel levantou, lá vai ele levantar o próximo. Isso não está dentro da Bíblia, mas imagina, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não destrói quem está ao teu lado, você levanta quem está contigo. Quando você tem o Espírito Santo, você não acaba com o sonho quem está ao teu lado, você deixa ele mais sonhar cada dia mais. Quando você tem o Espírito Santo ao teu lado, você não destrói a pessoa que está ao teu lado, você ajuda a construir quem está ao teu lado. Aprenda que quando você tem o Espírito Santo, você não vai destruir quem está ao teu lado. Mesmo que você venha
passar por luta, mesmo que você passe por dificuldade, mas você vai estender as mãos e vai dizer: eu te levanto também, meu amigo, eu também estou contigo, minha amiga. O Senhor, Ele estende as mãos para você dizer: não te preocupa, eu estendo as mãos para te levantar. Não te preocupa, eu estendo as mãos para te levantar. Você pode estar cabisbaixo, mas Ele levanta a cabeça e diz assim: levante a cabeça. Você pode estar destruído, mas Deus te pega e diz assim: não te preocupa, vamos começar a construir novamente. Deus está dizendo nesta noite: não é para você parar por qualquer coisa, não é para você parar por besteira, só porque alguém disse isso, só porque alguém falou isso. Não, continue, porque eu estou contigo na caminhada, eu estou contigo no meio do deserto, eu estou contigo no meio do deserto, eu que falo contigo, no meio do deserto eu que falo contigo, no meio do deserto eu que necessito de ti cada dia mais. Irmão e minha irmã, a palavra nesta noite é: aprenda a saber quem é o Deus que está contigo, aprenda a saber quem é esse Deus que está na tua vida, aprenda a saber quem é esse Deus que toca na tua vida. Tem pessoa que vem de segunda a segunda na igreja, mas não conhece mais quem é Jesus Cristo. Tem pessoa que vem todos os dias para a igreja, mas não conhece quem é mais o Espírito Santo. E isso não é vergonha para quem te vê, não. Isso é vergonha para você mesmo, porque você não mais reconhece quem é o Espírito Santo na tua vida. Você não reconhece mais quem é o Deus que te toca. Então, nesta noite, o conselho que eu tenho para você é: aprenda a estar com Deus, aprenda a te diminuir, porque o teu ego não vai te levar a nada, o teu ego não vai te levar a fazer nada. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço isso melhor, eu não preciso de Deus para fazer isso. Pois pega essa visão para você entender. O cantor Zezé de Camargo vai dizer ele olhou para a câmera e diz assim: nem Deus, se Ele não me atrapalhar, eu não atrapalho Deus. A voz que me deram não é de Deus. Zezé de Camargo olhou para a câmera e disse assim: Deus não pode tirar minha voz. Agora você pode pesquisar, a voz de Zezé de Camargo está sumindo. Sabe por quê? Porque quem mexe com Deus não está mexendo com homem qualquer. Quem mexe com Deus mexe com o dono da criação, mexe com o dono de quem fez você mesmo. Quem fez você é dono de todas as coisas. Quem fez você é dono de tudo sobre todos. Fique em pé. Levante sua mão para o céu. Vamos finalizar essa